Há mais ou menos uma semana, o mundo se preocupava com o aparecimento de uma nova variante do coronavírus, que depois recebeu o nome de Ômicron, um bicho que tem 50 modificações em relação à variante original da Covid. Doutor Álvaro, mais ou menos aí uma semana depois, esse bicho aí parece que não é tão feio quanto se imaginava. Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para Carla. Saudade de vocês. Esse período aí que aconteceu tanta coisa em uma semana com relação à Covid-19, né? A gente não pode ficar um dia sem falar que, assim, existiu muita preocupação, existe preocupação, desencadeou muito xenofobismo, essa questão de variante nas últimas semanas. A questão é, quando você tem uma variante, o coronavírus tem muita mutação, né? A gente sabe disso, é um RNA vírus, e tem as variantes que são de interesse e as de preocupação. O que é uma variante de preocupação? É aquela que tem uma característica das mutações que é muito diferente das outras e que pode desencadear um aumento expressivo de casos em algum local, não ter uma resposta vacinal, ter um quadro clínico mais grave, mas isso tudo se especula quando se descobre uma variante. E o que a gente viu nessas últimas 2 semanas foi muito mais especulação do que propriamente resultados definitivos para responder essas perguntas de gravidade, de desfecho que as vacinas não vão cobrir. E muito provavelmente a gente está ainda numa fase muito inicial de entendimento sobre essa variante, talvez ela faça um quadro clínico até mais leve comparado ao que estava sendo esperado com relação à gravidade. Muito provavelmente as tecnologias de vacina que a gente tem disponíveis no mundo e no Brasil vão cobrir essa variante Ômicron, mas realmente é um momento da pandemia que a gente começa a ver a melhoria dos indicadores aqui no Brasil. E surge essa ameaça da variante Ômicron, gera uma preocupação muito grande até nos nossos planejamentos de retomada dentro aí dos próximos meses, dos eventos, bem na época de festa de fim de ano, carnaval. Então toda essa discussão acabou entrando junto com a discussão de variante Ômicron também nas últimas semanas. Doutor, a gente tem, e aí eu estava aqui refletindo sobre isso, né? A gente tem padrões muito diferentes, parâmetros, na verdade, diferentes no Brasil, na comparação com outros países que enxergam no aumento de número de casos, e não necessariamente de mortes, né, ou de internações, já um alerta muito grande, né? A gente lembra o próprio exemplo da Nova Zelândia, que com um caso já decretava lockdown para tentar cessar com o negócio de vez, enquanto que no Brasil a coisa correu solta e a gente está com mais de 600 mil mortos, né? A gente se acostumou até a dar notícia de 2 mil, 3 mil mortos por dia. Isso também traz uma certa diferença na reação dos governos ao tomar conhecimento, né, dessa nova variante. A gente percebe que na Europa já está se falando em lockdown novamente, enquanto que no Brasil não, né? A gente estava falando em até abandonar máscaras. Tudo bem que o governo de São Paulo, por exemplo, voltou atrás, mas são ações muito diferentes, né? São momentos muito diferentes da pandemia, Carla, do Brasil e com outros, especialmente os países da Europa, né? A gente avançou bem em cobertura vacinal, nós estamos entrando no verão, eles estão no inverno. Algumas áreas específicas de alguns países da Europa tiveram uma cobertura vacinal a menos de 50%, algumas regiões da Alemanha, por exemplo. Então, e eles estavam no momento de abrir, de flexibilizar. Então, foram as 3 somatórias, a cobertura vacinal que não aumentou, mais esse cenário de inverno, mais flexibilização. E o Brasil estava numa situação diferente, né? A gente estava começando um processo de flexibilização. Então, o entendimento das medidas de cada governo vão ser relacionadas ao cenário que está acontecendo naquele momento epidemiológico. O que aconteceu nas últimas semanas foi que aqui no Brasil, apesar da maioria dos indicadores da Covid, essa possibilidade de uma variante mais transmissível, esse temor que a gente ainda tem desses eventos com muitas pessoas reunidas, né? Se a gente tivesse uma circulação muito baixa de vírus, próxima de 0, e uma quantidade de casos muito pequena, seria mais fácil tomar essa decisão com relação à liberação de eventos. E nos preocupa realmente porque é gente vindo de todos os países do mundo, é a nossa vigilância de entrada de estrangeiros muito frágil. Então, assim, apesar dos indicadores melhores, a gente não quer perder o rumo da situação, como alguns países do mundo, infelizmente, acabou acontecendo isso, né? Especialmente alguns países da Europa. Mas lá, Carla e ouvintes, é fundamental a gente destacar a perda do controle da pandemia em alguns países diz respeito quase que totalmente
a questão de baixa cobertura vacinal. Então, olhando o exemplo de novo, né, na Covid a gente olha os exemplos de outros países do mundo para tomar decisões estratégicas aqui no nosso país. Nós precisamos ainda chegar numa cobertura acima de 80%, 90% para ter medidas amplas, especialmente com relação a esses grandes eventos com muitas pessoas, né? Agora eu estava acompanhando, doutor, os representantes da OMS falando, e eles disseram que até agora não observaram, com essa nova variante, um aumento significativo no número de mortos. É claro, tudo está sendo estudado, tudo está sendo motivo de análise, mas assim, a gente viu na variante Delta, por exemplo, uma situação aparentemente muito mais complicada, muito mais complexa, com aumento de internações, aumento também de vítimas, né? Não me parece o caso da Omicron, pelo menos até esse instante. Claro que as pesquisas, como o doutor Álvaro explicou muito bem, prosseguem. Em que medida dá para falar sobre as vacinas, doutor? Sobre a eficácia das vacinas com relação à Omicron? Vamos entender, eu acho que tem que tentar ser bem didático. Eu tenho lá aquela espícula, que é a proteína do vírus, que é a proteína S, que a gente fala, spike. E a resposta do organismo, a resposta imune induzida pela vacina, a grande parte das vezes, é para essa região. Só que o sistema imune, ele cria mecanismos de produção dessa resposta, não só para essa proteína. Então, mesmo que eu tenha muitas mutações, são mais de 50 mutações e 30 concentrados nessa proteína, que é a proteína S, lá, que está alterada na Omicron, nas outras variantes, o sistema imune ainda consegue, para as outras variantes, induzir uma resposta, especialmente de proteção, para a forma grave de doença. Então, muito improvável que, por causa desse aumento de mutações, a gente tenha uma resposta perdida totalmente do sistema imunológico. Então, agora já tem alguns estudos iniciais da Pfizer mostrando, né, que muito provavelmente vai cobrir, então, provavelmente para as outras tecnologias também. Então, a grande questão é aproveitar esse momento para a gente olhar, ter esse cuidado com relação a controle de fronteiras, né, não ter essas condutas totalmente xenofóbicas, porque a gente está vendo que a variante já está em todos os continentes, a OMS nem sabe realmente se a origem dessa variante foi especificamente os países da África. Então, olhar com cuidado, né, até a própria OMS, durante a pandemia, mandou mudar aqueles nomes, variante da Índia, da África do Sul, para as letras do alfabeto grego, para a gente não incorrer nesse erro de tentar associar aquele lugar é o pior lugar, não pode vir gente. É claro que tem que ter um controle, óbvio que tem que ter um controle de quem está entrando no Brasil, especialmente com PCR, cartão, passaporte vacinal. Mas também não é para a gente ser extremista e começar a culpabilizar alguns países do mundo por causa de variante. A culpa é não ter vacinado todos os locais do mundo. A gente está esquecendo de vacinar alguns locais e ali vai ser celeiro de variante para o futuro, né? Doutor Álvaro, de volta aqui à programação da Band News FM numa semana em que tivemos mais um palavrão sendo aprendido, né, pelo mundo inteiro, essa nova variante Omicron. Como explicou o doutor Álvaro, não deve ser o último palavrão que a gente vai aprender, né, doutor? Barão, se a gente pegar as letras do alfabeto grego, tem muito mais palavrões. Eu espero que a gente não precise utilizar mais as letras do alfabeto grego. Mas esses dias eu tive a curiosidade de olhar as letras todas do alfabeto grego. Tem coisas piores que Omicron. Espero que não tenha mais variante inteira. Infelizmente, a gente está suscetível a isso, né? Vamos parar por aí. Também acho bom. Grande abraço, doutor Álvaro. Até semana que vem. Bom final de semana a todo mundo.